Gente, eu não sei vocês, né? Mas passar um perrengue dentro do aeroporto não é fácil, não. Imagine você se planejar para fazer aquela tão sonhada viagem e chegar no momento, receber um e-mail, um telefonema dizendo que o seu voo foi cancelado, ou mesmo você chegar no aeroporto e ter aí que esperar por horas além do que era marcado. Para tirar algumas dúvidas na verdade, sobre o direito do consumidor nessa área aqui, eu trouxe hoje a doutora Lara Torres. Doutora Lara, muito bom dia, que alegria tê-la aqui. Eu queria que você falasse pra gente quais, né, são as maiores queixas recorrentes, né, dos passageiros contra as companhias aéreas. Olha, recorrente, a gente sempre tem, né, uma queixa ou outra de cancelamento de voo, e principalmente em cima da hora, quando o passageiro já está lá para fazer o check-in. Também tem a questão de extravios de bagagem, que é uma coisa que, mesmo que os dados das últimas pesquisas tenham mostrado uma queda, é uma coisa que acontece muito diariamente, e atrasos de voos, e principalmente atrasos superiores a 4 horas. Então, assim, são muitos direitos que, infelizmente, poucas pessoas têm conhecimento. E quando tem conhecimento, aí procuram um advogado e veem que podem conseguir uma indenização e, enfim, ir em busca dos seus direitos e não deixar para trás, né, quando essas coisas acontecem. Uhum. Então, se eu estiver lá no aeroporto e meu voo está previsto, por exemplo, para meio-dia, de 1, 2 horas, nada desse voo sair, só lá no painel informando que esse voo está atrasado, qual a primeira atitude que eu, como passageira, como consumidora, devo tomar? Pronto, quando o seu voo ele estiver atrasado por mais de 1 hora, você tem direito à comunicação. Você pode pedir a senha do Wi-Fi caso sua internet esteja ruim, né? Se for superior a 2 horas, você já tem direito a tanto a comunicação quanto a alimentação. Você pode pedir um voucher à companhia aérea e eles têm que te dar essa alimentação. Se o seu voo atrasar por mais de 4 horas e você não estiver na sua cidade, você tem direito à hospedagem, à alimentação e à comunicação. E se, no caso, a companhia aérea impedir também o seu embarque, aí é o que a gente chama de overbooking, você também tem direito a uma compensação financeira lá no momento que a companhia aérea impediu esse seu embarque. Se for em voos nacionais, né, essa indenização ela pode chegar a R$ 1.800, que equivale a 250 DAS, que é o que está previsto na ANAC, e se for um voo internacional, o passageiro ele tem direito ao dobro desse valor, que chega a ser cerca de R$ 3.800. E esse valor, essa compensação, ele tem direito a receber lá na hora que o overbooking acontece. E independente de receber esse valor, ele pode entrar na justiça e pedir indenização por danos morais e materiais. A gente vê muito, né, doutora, esses problemas acontecendo por parte das companhias aéreas. Eles remarcam, eles cancelam, eles atrasam. Mas também acontece, né, aquele problema onde o consumidor enfrenta algum problema, né, marcou a sua viagem, comprou, está pagando ou já pagou, e acontece um problema, né, e aí ele quer desistir, remarcar essa passagem. Infelizmente, quando a gente entra em contato com essas companhias, né, eles meio que embargam, né, um processo todo para chegar até eles. Qual o real direito que o consumidor tem se ele não puder fazer aquela viagem que estava planejada? Como é que ele deve proceder e quais são os direitos dele? Pronto, primeiramente ele tem que chegar na companhia aérea, né, dizer que está querendo cancelar essa passagem, seja por um motivo pessoal ou seja porque ele não está mais com vontade de ir para essa viagem. E aí ele chega na companhia aérea e pede esse cancelamento. Normalmente eles vão cobrar uma multa abusiva e aí é que ele vai dizer, ó, no Código Civil tem dizendo que vocês só podem reter até 5% a título de multa. Ou seja, esse consumidor ele tem direito a receber 95% do valor que ele pagou por essa passagem. E ele tem direito a receber isso caso ele cancele essa passagem com a data anterior considerável, né, da data da viagem. Porque se for num período, um exemplo, a viagem vai acontecer daqui a 1 semana, aí tudo bem a companhia aérea solicitar uma multa, mas assim, que a multa não seja abusiva, né? Só que e muitas vezes eles querem cobrar 100%, isso aí não tem como aceitar. Agora, se for uma multa de até 20%, aí é aceitável e aí restitui o restante. Mas caso seja, um exemplo, 1 mês antes da viagem, esse consumidor ele tem direito sim e eles devem ser respeitados. E na maioria das vezes, infelizmente, as companhias aéreas não vão respeitar. E aí é que entra a justiça, você procurar um advogado especialista é muito importante porque ele vai analisar o seu caso e aí pode enxergar até mais danos do que o que você está enxergando e solicitar esse cancelamento com a restituição de 95% do valor e, além disso, danos morais. Quanto tempo o consumidor tem, doutora, para ir atrás dos seus direitos? Por exemplo, essa pessoa está nos assistindo, né, e enfrentou um desses problemas que a gente está citando aqui, mas já se passou algum tempinho. Qual é o prazo, né, que essa pessoa tem para recorrer? 5 anos, ela tem um prazo de 5 anos em voos nacionais
e 2 anos em voos internacionais. Agora, se for um problema que ela teve em um voo internacional, e ela queira pleitear um dano moral, ela tem um prazo de 5 anos também. Acontece muito, doutora, a gente tem visto aí, né, extravios de bagagem e também a bagagem até que chega no destino, mas chega ali quebrada, chega com algum probleminha. O que é que a gente deve fazer e quais são os nossos direitos? Pronto. Primeiramente, o que eu queria alertar, né, a todo mundo é que, assim, antes de viajar, é bom você filmar a sua bagagem. Filma a sua bagagem, mostra o que tem ali dentro, porque caso aconteça alguma coisa com a sua bagagem, você vai ter uma prova do que tinha dentro da sua bagagem. E aí, ok, você despacha a sua bagagem e aí quando você chega no destino, infelizmente, a sua bagagem não está ali. E aí, o que é que você vai fazer? Vai no guichê da companhia aérea, vai informar que a sua bagagem não chegou e vai preencher o RIB, que é o Registro de Regularidade de Bagagem. E quando você preencher, a companhia aérea vai ter um prazo, né, para te entregar essa bagagem. Caso ela não entregue, e aí você vai ter que entrar na justiça, né, pleiteando os danos morais e materiais. E aí o que acontece? Quem despacha itens de valor na bagagem pode ser prejudicado porque tem um limite, né, de indenização. As companhias aéreas, elas seguem um limite que chega a ser de 7.500 em voos internacionais e de 8.500 em voos nacionais. E aí, se você for entrar na justiça, elas podem alegar esse limite, e se na sua bagagem tiver mais do que esse valor, pode ser que você não ganhe. Mas aí o que acontece? Tem uma exceção. O consumidor que ele está despachando itens de valor na sua bagagem, né? Ele pode chegar no guichê da companhia aérea e antes de despachar, antes de acontecer qualquer problema, ele pode fazer uma declaração especial de valor. Uma declaração dos itens de luxo que tem ali naquela bagagem, se o que tem ali, né, ultrapassar o limite indenizatório que as companhias aéreas seguem. Caso ele faça essa declaração e caso a bagagem desse consumidor seja extraviada, ele pode solicitar uma indenização por dano material dos itens que tinham na bagagem dele, mesmo que ultrapasse esse limite. E aí é basicamente assim, caso sua bagagem, por exemplo, seja quebrada, a companhia aérea tem que prestar uma assistência material, né, para esse consumidor, que na maioria das vezes isso é uma das poucas coisas que eles seguem, né? Agora, caso eles não sigam isso, você vai ter direito, além da restituição material pelo transtorno, né, que você teve na sua bagagem, materialmente. Além disso, você vai ter direito ao dano moral. E também, mesma coisa com o extravio. Na maioria das vezes, eles não encontram a bagagem dos consumidores. E aí, o consumidor vai ter direito, né, à indenização por dano material do que tinha na bagagem dele e da indenização por danos morais. Ok. Doutora, a gente vê, né, que a cada dia mais a nossa mala, a nossa bagagem tem que ter menos peso, né? Tem que ser menor possível para que a gente vá sim pagar excesso ou pagar uma bagagem adicional. Geralmente a gente vê que está sendo, né, eles estão pedindo para despachar até a nossa bagagem de mão. A gente é obrigado para a gente estar ali entrando e eles falam, olha, o nosso bagageiro já está cheio de malas aqui. Então, a gente está, primeiro eles falam, né, que a gente está pedindo delicadamente para a gente despachar, mas a gente é obrigado, às vezes tem itens essenciais que a gente quer levar ali, né, a tiracolo, às vezes leva remédio, enfim, outros itens necessários, mas a gente é realmente obrigado a despachar a pedido da companhia ou eu posso me negar, não, eu não quero, eu não vou despachar? Depende. Se tiver, né, se o avião tiver muito cheio e isso comprometer o risco de todo mundo que está dentro do avião, aí os passageiros eles podem ser obrigados a despachar a bagagem de mão. Só que aí você pode se precaver. Antes de despachar, você pode filmar a sua bagagem, dizer o que está ali dentro, porque caso aconteça algo, você vai ter uma prova do que tinha dentro da sua bagagem. Você também pode tirar os itens essenciais que tem ali na sua bagagem, guardar com você, caso você vá precisar dentro da aeronave ou alguma conexão que você vai fazer. Mas, infelizmente, o passageiro ele fica à mercê dessa obrigação, né? Porque às vezes o compartimento, né, todos estão muito ocupados e aí tem a questão do peso do avião e pode comprometer risco a todo mundo. E aí tem essa questão. Agora, se a aeronave estiver vazia e tudo mais, e você estiver percebendo que aquilo ali é um constrangimento que não era necessário, aí você pode fazer prova também e pode até despachar, mas depois você pode questionar isso na justiça. Certo. Gente, direito não sabido é direito inexistente. Então, corra, vá atrás dos seus direitos. Inclusive, eu vou pedir para a doutora Lara deixar aqui, né, o Instagram dela. Inclusive, um Instagram que vale muito a pena você seguir, viu? Porque ela passa várias dicas a respeito, né, de direito aéreo. Doutora Lara, por favor, eu amei, né, a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Por favor, passa aí para o pessoal de casa o seu Instagram. Meu Instagram é Lara
A com 2A no final e Torres com 2E. E aí vocês me seguem e ficam sabendo, né, do direito de vocês. E não esqueçam, se o atraso de voo for superior a 4 horas, vocês possuem direito a hospedagem, alimentação, transporte e, além de tudo isso, danos morais. Não esqueçam e não deixem para trás os direitos de vocês. É isso aí, gente. Aprendemos um pouquinho hoje com a doutora Lara sobre direitos, né, aéreos. Corra, vá lá, faça tudo que a doutora falou e com certeza você vai rever aí, né, os seus direitos.